A Copa do Mundo tá se aproximando, o Brasil tá chegando nos últimos ciclos de convocação, mas até agora, o Carlo Ancelotti não testou a formação 3-4-3, cara. E por que essa formação seria tão importante de ser testada? Porque eu diria que o 3-4-3 é uma formação que ela foi feita para a seleção brasileira jogar. E nesse vídeo você vai entender exatamente o porquê que eu estou falando isso e porquê que essa formação pode ser muito overpower na seleção brasileira e pode fazer com que a gente seja uma das melhores seleções do mundo utilizando alas em vez de laterais. Eu também vou montar um elenco com Carlo Ancelotti e o 3-4-3. Ele não usa muito essa formação, a formação que ele menos utilizou na carreira, mas sim, ele consegue utilizar em alguns clubes e a execução dele é muito boa também. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Ao falar de formação, ao falar de esquema tático, a gente sempre tem algumas coisas que a gente tem que tirar da mesa antes. Porque tem muita gente que tem um certo preconceito com algumas formações e acha que significa alguma coisa, né? Então, determinada formação, ela é retranca por natureza. E não é. Por exemplo, tem a formação 5-4-1, que é uma formação bem defensiva, teoricamente, né? Mas provavelmente tem treinador que executa o 5-4-1 ofensivo também. Então não dá pra saber. Não dá pra você bater um olho em um 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 e dizer que é alguma coisa. Não dá pra saber. Você precisa assistir o jogo e ver o que o treinador tá fazendo em campo. Tem treinador que usa um 3-5-2 bem ofensivo também. Então depende de cada treinador. E sim, existe uma coisa que você pode observar ali que demonstra que certos treinadores que têm alto nível, eles utilizam 3-5-2 de maneira defensiva. Eu poderia citar Antônio Conte, eu poderia citar aqui o atual treinador do Tottenham, Thomas Frank, que utiliza muito bem essa formação de maneira defensiva, mas não quer dizer que esteja atrelado à formação. Não é porque o que faz sucesso e o que a gente observa utiliza dessa maneira defensiva que todos os treinadores utilizam. E a linha de 3 aqui no Brasil é meio que um mito, porque tem uma galera que ao ver a linha de 3 já fica com muita raiva. E eu não entendo o porquê, ok? Porque toda vez que eu falei linha de 3 aqui no canal, vem uma galera muito agressiva. Se você é uma dessas pessoas, cara, com toda a sinceridade do mundo, cara, eu recomendo você ir pesquisar um pouco mais sobre isso, cara, porque não tem nada a ver. Talvez o grande problema é que você só acompanha o Brasileirão, e talvez no Brasileirão a execução de 3-4-3 ou de linha de 3 seja ruim. Então, talvez esse seja o problema, porque se você acompanha futebol europeu, você acompanha algumas ligas ali de mais alto nível, você vai perceber que tem muito treinador que utiliza a linha de 3 muito bem e não necessariamente tem a ver. Tem treinador ruim com 4-2-3-1, tem treinador ruim com 4-4-2 e tem treinador ruim com linha de 3 também. Não tem nenhuma ligação. E não é retranca, depende de cada treinador. Principalmente a formação 3-4-3. Muitas das vezes, quando eu vejo 3-4-3 em muitos treinadores, é uma formação onde os alas são bem ofensivos e eles atacam até com mais figuras do que numa linha tradicional de 4 atacantes ali com 4-2-3-1, por exemplo. Você consegue atacar às vezes com 6 figuras, ok? 5 ou 6 figuras com 3-4-3, enquanto no 4-2-3-1 normal é só 4 figuras ali com um adicional às vezes do segundo volante. Então tem essa diferença. Eu precisava tirar esse elefante aqui da sala primeiro, porque é um problema muito grave. Eu tô falando pra vocês, eu quero que vocês acreditem em mim, cara. Não tem nenhuma ligação lógica com bater o olho numa formação e dizer que ela é retranca, ou que é defensivo, ou que é ofensivo. Não dá pra saber, você tem que ver a execução de cada treinador. São muitos treinadores no mundo do futebol e cada um tem uma execução diferente das coisas, cada um tem um plano diferente, porque realmente são treinadores que mudam muito, né? Toda a sinceridade que eu posso passar pra vocês é isso. Então, cara, cada formação e cada treinador vai mudar a convocação, ok? Então, às vezes eu falo aqui no canal, né, de determinados jogadores e a pessoa acha que é uma escolha minha. Não, rapaziada, não é uma escolha minha. Nada do que eu coloco aqui no canal é meio que uma escolha minha, ok? Porque eu não faço a escalação, cara. Eu não escolho esquema tático. Depende do esquema tático. Então teve um último vídeo que eu gravei que eu não coloquei o brasileiro Igor Thiago do Brentford. E por que eu não coloquei Igor Thiago do Brentford no vídeo? E eu vi muita gente comentando sobre. É um nome interessante. Porque o Brasil tá usando ataque móvel. Igor Thiago é um homem de área. É um centralizador pra cabecear, pra fazer os lances. Inclusive ele faz alguns gols ali, né, que não necessariamente é finalização direta, às vezes é bola parada, né, às vezes é pênalti e tudo mais, não necessariamente vai ser ele fazendo o gol ali com a bola rolando, entendeu? Então tem esses detalhes, o cara ele não tá acompanhando, então ele não sabe que o cara bate pênalti, por exemplo, e aí é um problema. Então às vezes ele pede um cara que bate muitos pênaltis, não necessariamente marcou, o que não diminui o gol do cara, ok? Mas por exemplo, o Igor Thiago não é uma boa pra um ataque muito móvel. O melhor centralizador com ataque móvel seria o tal do Rômulo que tá no time do RB Leipzig, que seria talvez interessante, mas ainda assim a gente tem um 9 que se movimenta bem, pra que a gente vai mudar isso? Sendo que o ataque móvel é uma das coisas que tá dando certo na seleção brasileira, por exemplo. Então é isso, cara, depende de cada formação. Você vai ver ali como ele utiliza a formação e tentar entender. No 3-4-3, que é a formação que eu tô abordando nesse vídeo, ele usa mais um homem de área. Mas ainda assim, esse homem de área participa muito da criatividade do campo, de estar participando do jogo de ligação do time. Às vezes, em alguns jogos, ele vai desafogar com esse 9 dropando pra poder fazer parede, ali um pouco mais baixo no campo. Então, depende de cada formação e de cada estilo que o treinador vai trazer. Então, aí vai mudar o tipo de jogador que eu vou falar que deveria
ser convocado, ou que quando eu for montar o elenco ali baseado no que ele convocou, eu vou botar um como principal e outro como reserva, exatamente pensando em quem tem um melhor encaixe com essa ideia do treinador. Não é uma ideia minha, é uma ideia do treinador. Eu sei que tem muita gente aí que joga FM, que joga alguns jogos de futebol e tem sua formação e gosta dela. Só que, cara, uma coisa é você botar ali no videogame e jogar, outra coisa é treinar pessoas para fazer isso funcionar em campo. Treinar pessoas é algo completamente diferente. Inclusive quando as pessoas comentam, né, que você deveria ser treinador. É um comentário meio nonsense porque não tem a ver uma coisa com a outra. O fato de eu interpretar bem aqui o que o treinador faz não quer dizer que eu teria a capacidade de treinar pessoas. Que é um bagulho completamente diferente, cara. Um bagulho completamente diferente. Vai pra outro lugar. Então é muito fácil no videogame você botar ali a formação, tudo funciona bem. Agora tente treinar pessoas na vida real. Tente treinar crianças, cara. Pega um time de sub-12, tenta treinar pra você ver. Vai ser difícil pra caramba, cara. É difícil, cara. Por isso que eu gosto tanto de treinadores, por isso que eu falo tão bem deles aqui no canal. Não é à toa, é porque eu sei o quão difícil é lidar com pessoas, cara. É muito difícil. E aí você fazer tudo funcionar muito bem, todo time que você vai, é um bagulho muito diferente. Manter consistência de um time pro outro, manter a mesma pontuação média, né? É algo que muita gente menospreza em alguns treinadores e, cara, é difícil, cara. É difícil pra caramba, ok? Então, explicando esses detalhes aqui, tirando esses detalhes da mesa, agora a gente começa a entender por que essa formação, ela é boa pra seleção brasileira. Vamos começar a entender ela aqui. É claro que o mesmo 3-4-3 pode ser diferente pra cada treinador, como eu já expliquei aqui, mas, na maior parte do tempo, cara, isso aqui é bom porque na zaga você vai ter 3 figuras, o que normalmente divide o trabalho da zaga. Então, você vai ter uns zagueiros que vão poder jogar com um pouco mais de liberdade pra fazer um pouco mais em campo. Normalmente, quem fica mais parado em um 3-4-3 é o zagueiro central, o cara que centraliza. Aí tu pode botar um Brutamontes ali, um cara bem forte fisicamente. Sei lá, um brasileiro que é bem forte fisicamente na zaga, talvez um Murilo do Nottingham Forest, que me vem à cabeça agora, né, como um exemplo disso. Um cara forte ali que você pode colocar. Você abre a liberdade pro zagueiro jogar o melhor que ele pode jogar. E esse aqui é um ponto interessante do zagueiro brasileiro. Isso aqui não é um zagueiro de outra seleção, é um zagueiro brasileiro. O zagueiro brasileiro, ele é muito bom ofensivamente. A maioria deles sabe fazer gol de cabeça, sabe fazer gol com os pés, sabe finalizar muito bem. Então, em um 3-4-3, talvez esse zagueiro possa utilizar essas habilidades em uma bola parada, numa linha subindo ele poder agressivar um pouco. Então, você consegue extrair essa habilidade a mais que o zagueiro brasileiro tem. Não só isso, o zagueiro brasileiro normalmente é um bom passador, é um cara que tem criatividade e que sabe circular a bola muito bem. Então, a maioria dos zagueiros brasileiros que eu vejo no futebol europeu é um monstro circulando bola. E aí abre a oportunidade pra esse cara poder brilhar também. Aí, por exemplo, um Léo Ortiz numa zaga pode ser que seja muito interessante. Também é outra opção ali que a gente tem, né, pro 3-4-3, que pode tirar o melhor dele, porque você vai poder explorar um pouco mais a questão do passe, né, de um Léo Ortiz, porque a linha de 3 tá dividida, ele não tem tanto trabalho assim de ficar tão bem posicionado, porque não é só 2 figuras, agora é 3, cara. Então, isso é muito interessante da linha de 3. A zaga vai tirar o melhor. Você vai tirar o melhor da parte ofensiva e criativa, que talvez fique um pouco abaixo, numa linha com só 2 zagueiros. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem zagueiros que são quase laterais. Ponham isso na cabeça de vocês. Nossos zagueiros são quase laterais, de tão bons que eles são. Eles têm habilidades que você quer de um lateral. Correria, a fisicalidade, a estamina, a velocidade, o passe, a capacidade de driblar e a capacidade de fazer gol. Mano, não é um zagueiro, são vários. Você já viu um Militão chutando? Vocês já viram Militão finalizando, cara? Não parece um zagueiro. Vocês já viram Marquinhos em finalização? Não parece um zagueiro. Hoje, um dos maiores artilheiros que a gente tem na Europa, né, é o brasileiro Gabriel Magalhães do Arsenal. Não parece um zagueiro. Então a gente tem um zagueiro que não usa o 100% na seleção brasileira, mas numa linha de 3 vai usar. Numa linha de 3 vai usar. Eu deixo isso bem claro pra vocês. E tem muito zagueiro bom. Eu poderia fazer essa linha de 3 com vários nomes diferentes. O que eu vou mostrar aqui com o elenco montado poderia ser com 6 jogadores diferentes, né? Porque vai ser titular e reserva. Poderia ser 6 figuras diferentes isso aqui e ainda assim seria boa. Porque a gente tem um monte de zagueiro interessante brasileiro, mas eles são mais ofensivos. Assim como os laterais, cara. Um dos maiores defeitos atuais da seleção brasileira são os laterais. Não temos bons laterais defensivos. Os laterais que defendem bem, eles não têm uma pegada ofensiva que valha a pena. Tem laterais que eles até defendem, mas não defendem tão bem. E muitas das vezes, por ser um lateral defensivo, ele limita muito a posição. Então, só tem um nome que realmente é aquele lateral que passa alto nível e segurança de fato e consegue ser realmente um lateral defensivo bom ao mesmo tempo, que é Wanderson. Wanderson é o único nome que eu lembro disso, porque o moleque é um monstro, ele marca muito bem e ele ainda sabe fazer as coisas mais ofensivas do campo, subir pra atacar e tudo mais. Mas ainda assim, cara, talvez não seja o melhor jeito de utilizar. Enquanto a seleção brasileira tem 1 zilhão de alas. 1 zilhão de alas de qualidade. Alas ofensivos. Quando eu tava montando isso aqui, cara, eu fiquei pensando em qual opção eu colocava, porque era tanta opção boa pra colocar. Tem o Wesley agora que foi pra Roma, que tá jogando muito por lá também. Dribla muito, parece um ponta muitas das vezes, cara. Provavelmente vai ter um futuro legal aí também. A gente tem vários pontas que se encaixam como ala, porque eles sabem fazer o papel de ala também. E eles são pontas, mas eles conseguem cumprir o papel de ala. Esse é o nível da coisa que eu tô falando pra vocês, cara.
cara. É disso que eu tô falando, cara. A seleção brasileira, ela tem isso. E aí, quando você vai pra um 3-4-3, o meio de campo, ele se torna um pouco mais direto. Como a gente não tem nenhum meia realmente muito cerebral, aquela coisa do cara que passa muito bem a bola, não dá pra fazer um meio de campo tão inteligente aqui, porque nossos meias são mais de jogo rápido, a gente diminui esse meio de campo e usa duas figuras ali mais defensivas pra manter a defesa do campo, e aí você utiliza melhor este meia também. Então você tem opções nas alas de pontas e alas, que são em grande maioria e que jogam melhor futebol jogando de ala mesmo. A gente tem laterais ofensivos maravilhosos jogando futebol europeu, podem jogar de ala também, que podem cumprir esse papel. São várias opções, então você, sei lá, vai ter 6 opções pra cada lado de campo, você ainda vai tirar o melhor do meio de campo. Então aí você já tá começando a entender, né, que essa formação, ela realmente parece ser muito overpower, porque você tira o melhor dos melhores jogadores brasileiros, de quem realmente tem alto nível pra estar ali na seleção, cara. E aí, não acaba por aqui, ainda não acabou, porque no ataque, a gente também pode fazer, né, padrões interessantes. Dá pra manter o ataque móvel, porque ele pode usar o 3-4-1-2 com um ataque móvel. Então, seria meio que um 3-4-3, mas com um ataque móvel ali, onde você tem um 10 e você tem duas figuras ali no ataque. Ele poderia usar desse 10 o Matheus Cunha, aí pode botar dois atacantes ali. Vini Júnior já jogou no ataque, então ele pode fazer essa dupla de ataque, ele já jogou no passado. Então ele tem várias opções que ele pode seguir por ali, e isso pode extrair o melhor dos nossos falsos 9, que são vários de altíssimo nível, e também, né, de atacantes que a gente vai ter, e a gente pode aproximar do gol um Vini e talvez tirar o melhor dele nesse tipo de formação. Também dá pra ir um 3-4-3 tradicional e utilizar um homem de área. A gente tem opções também de homens de áreas, e não são poucas, são várias opções. Tem uns com melhor movimentação, tem uns com melhor jogo criativo, e tem uns que são melhor de centralização e oprimir o adversário e você buscar a cabeça desses caras. São várias opções que ele vai ter pra fazer isso. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Então sim, cara, tem várias variações que você tem, que um 3-4-1-2 e um 3-4-3 seriam perfeitos para os jogadores brasileiros. Então, eu acho que tá tudo explicado aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado e finalizar isso aqui, mas antes vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Se possível também, utilize a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone. Principalmente se estiver gostando desse vídeo, valorize ele com isso. Se você também quiser compartilhar esse vídeo, seria muito legal, cara. Compartilha com algum amigo seu que também gosta de seleção brasileira, seria algo muito interessante pro canal. Se você quiser ter um contato maior comigo, inclusive me ver comentando e especulando esse tipo de coisa, tem o meu Twitter, cara. Por lá eu comento esse tipo de coisa direto, falo de formação, falo de esquema tático, comento o jogo, comento o mercado da bola, tudo por lá, ok? Me segue lá, @ddcorvo, deve estar aí na tela enquanto eu falo isso, enfim. Agora, vamos para o elenco montado. Bom, aqui a gente tem o elenco montado, a gente tem toda a estrutura aqui da seleção brasileira com um 3-4-3, são várias maneiras de você encarar um 3-4-3. Tem aquele 3-4-2-1 também, né, que normalmente são com meio atacantes, mas o Brasil tem mais pontas do que necessariamente um bem meio atacante. Mas é interessante porque você pode usar a habilidade de 10 de alguns jogadores. Mas vamos começar isso aqui. Primeiro no gol a gente tem Alisson Becker e Lucas Perry. Eu já falei que eu não gosto do que tá rolando na seleção hoje, de convocar os mesmos goleiros, deveriam convocar outras figuras. É muito perigoso, a gente não sabe se Alisson vai pra Copa do Mundo, ele pode se lesionar até lá e a gente ficar sem. Então é bom que tenha pelo menos um número 2 que você possa confiar. Tem outras opções também, alguns jovens talentos que são interessantes que poderiam estar aqui também. Esse é o único aviso. Inclusive, pra quem deve estar se questionando da convocação, se eu não conseguir gravar, me desculpe, ok? Eu não consegui. Tive um problema grave e não consegui gravar. No futuro, quem sabe a gente fala sobre isso. Bom, aqui nós temos o brasileiro Bremer e Alexandro Ribeiro como os zagueiros centrais. Eles estão aqui muito porque eu acho que são as duas figuras que, pra mim, trazem uma fisicalidade, né? Uma força muito legal pra posição. Eu acho super interessante a segurança que esses dois trazem. Alexandro Ribeiro, eu gosto muito da velocidade dele, cara. Então, é um cara muito difícil separar ali no 1v1. Ele gruda no cara muito bem. Acho muito interessante pra esse ponto final você ter um cara que nem eles. Poderia ser outra figura aqui. Poderia ser o próprio Militão, inclusive, como esse zagueiro central. Mas eu acho que o Militão rende mais no lado do campo. Você pode tirar um a mais do Militão, porque Militão tem muito mais habilidades do que necessariamente isso. Agora, pensa numa bola parada, você tem 3 dessas figuras aqui, cara. Os 3 são perigosos em bola parada. Muito interessante também, ok? E também você evita, por exemplo, né, de um 1v1 final com o Marquinhos, que é tão problemático nisso. Na zaga pela direita nós temos Éder Militão e Marquinhos. Marquinhos também tem bem mais uma pegada de um volante, de um lateral, do que necessariamente só um zagueiro. Marquinhos brilha bastante, inclusive. Marquinhos tem muita criatividade e tudo mais. O grande problema de Marquinhos pra mim é que, apesar da liderança, da inteligência, de coisas que ele traz pra campo, ele não consegue ser um zagueiro tão seguro assim fisicamente, porque ele é um cara mais baixo e tudo mais, não é tão forte. Esses são problemas que ele tem hoje como zagueiro. Então, ele não consegue fazer, por exemplo, o que o Thiago Silva fez na carreira, não tem o mesmo nível. Mas é um excelente zagueiro. Eu acho que numa linha de 3, ficando mais à direita, seria excelente pra ele, cara. Poderia tirar as melhores características dele, o perigo de gol dele, os passes. Ele já jogou de lateral, ele era um bom lateral, inclusive, ok? Toda vez que eu vi ele jogando de lateral, ele jogou direito. Então, tá um pouco mais à direita do campo ali, circulando bola, pode ser algo que tira o melhor do Marquinhos. Aí, quem sabe, ele seja até titular e, quem sabe, Militão, o zagueiro central, né? Porque Marquinhos tá brilhando muito ali no lado de campo. É uma forma de encarar o campo também. Nós temos aqui Gabriel Magalhães e Beraldo. Gabriel Magalhães, eu não tenho do que falar, é um dos mais perigosos aqui e, principalmente, é um dos melhores circuladores de bola da Premier League. Ele
tem uma saída de bola muito boa. Eu diria que, inclusive, a saída de bola, quem traz realmente a criatividade a mais é o próprio Gabriel Magalhães e não a figura que fica ao lado dele. A figura que fica ao lado dele é mais a figura de segurança do time, né? A figura que lê a jogada e tudo mais, figura inteligente. Que eu tô falando de Salibal. Como tem um zagueiro central aqui pra fazer essa função, Gabriel Magalhães vai poder ser liberto pra poder brilhar em campo e fazer muito mais do que o que ele faz. Temos Beraldo aqui. Poderia ser outras figuras também. Poderia ser vários nomes que vocês possam imaginar tá aqui. Eu volto a falar, a zaga tinha muitas opções. Eu poderia mudar essa zaga inteira. Que ainda teria boas opções e teria alto nível aqui. Nós temos aqui Casimiro e Andrei Santos como primeiro volante. Como segundo volante nós temos Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Explicando esse meio de campo. Aqui a gente tem um primeiro volante que vai jogar ao lado de um segundo volante. Vai ser um volante mais à direita e outro mais à esquerda. Não é um camisa 5, porque ele não precisa ficar na boca da área, porque você tem um zagueiro aqui pra fazer isso, ok? Então não precisa de um cara centralizar aqui. E aí Casimiro vai deixar de fazer o que tá fazendo hoje, que é ficar correndo pra trás, fechando espaço e tudo mais. E aí você pode tirar o melhor do Casimiro. O Casimiro goleador que eu conheço do Manchester United. O cara que chega na área pra fazer um gol de cabeça. O cara que chega na entrada da área pra fazer um chute de fora da área. Casimiro tem sido muito perigoso. Na seleção tem limitado muito o poder dele. Ele pode fazer muito mais. A mesma coisa sobre Andrei Santos. Não vejo ele como esse camisa 5 pra ficar fechando espaço. Mas Andrei Santos é um primeiro volante de tanta qualidade que ele pode fazer muito mais em campo. Ele pode fazer gol, ele tem uma chegada à frente muito interessante. Então Andrei Santos começa a ser uma figura muito bem-vinda na seleção brasileira, porque ele vai poder tirar o melhor, já que ele não vai precisar centralizar, porque você já tem um zagueiro central aqui pra fazer essa função, você não vai precisar de mais um. Então seria muito interessante isso aqui, cara. Bruno Guimarães e Lucas Paquetá vão cumprir o mesmo papel que já estão cumprindo hoje, às vezes vão chegar ali no ataque. Segundo volante tem bem mais liberdade que o primeiro. É um jogador que vai jogar igual como eles estão jogando hoje, e é isso. Eles são figuras ali de jogadas rápidas, fazer uma bola em profundidade, achar os companheiros de equipe nesse ataque móvel que é tão rápido, e é isso. É só isso mesmo. Aí na ala, cara, tinha muitas opções, ok? Tinham muitas opções, muitas mesmo. Eu poderia ter passado um tempão fazendo isso aqui. Mas eu escolhi, né, PP e Ian Couto na direita do campo. O PP é um ponta, barra ala, barra lateral, barra tudo. É um monstro, ele pode jogar até no meio de campo como volante, meio atacante. Ele joga em qualquer lado que tu botar. Inclusive nas duas alas também ele joga. E eu gosto de PP. O ponto é que ele não é muito bem utilizado na seleção brasileira. Só que a galera não sabe o quão bom ele é, cara. Ele é muito perigoso, cara. É um cara muito esquelado, muito perigoso. Pra mim, dos alas que a gente tem, ele é o mais perigoso em questão de gol. A capacidade de PP de criar jogada de perigo e de fazer gol, de ser uma ameaça de gol, é algo gigantesco, cara. Ele tá acima de quase qualquer ala que a gente tem hoje. Ele é o mais perigoso. Eu quero que você entenda isso. O mais perigoso que você vai ter é ele. Ele é o cara a chegar da frente ali, perigosa, mas ainda mantém o nível de defesa que eu gosto. Ian Couto é fraco ali, na questão do duelo e tudo mais. Não teria ele como um cara final, mas você tem uma linha de 3 aqui, ele vai estar lá na frente como ala, então ele vai poder brilhar. Ian Couto é outro cara muito perigoso. O que separa Ian Couto de alguns alas que a gente teria também disponível como opção é o perigo de gol. Ian Couto muitas das vezes parece quase um ponta do que um lateral. Inclusive, ele parece realmente um ponta, cara, é assustador. Não só pelo drible, pela velocidade, ele sabe ganhar o corredor sem precisar driblar. E também é um cara muito inteligente em associação no ataque. Ele sabe jogar no ataque com muito mais facilidade que qualquer outro ala. Então o Ian Couto, ele tem um brilho muito grande que é apagado exatamente porque a gente usa lateral defensivo e ele não é um. Então a gente não consegue usar o Ian Couto e é uma opção também. Nós temos aqui o brasileiro Luiz Henrique, que começou a voar muito e não foi utilizado. Por quê? Porque ele é um ala, né? Ele jogava de ala ali, né? Com Roberto De Zerbi. Aqui a gente não tem esse espaço. O Samuel Lino também, a melhor versão dele eu conheci como ala, que é quase um ponta. Duas figuras também extremamente perigosas em gol, cara. Figuras que chegam ali na frente do gol pra finalizar e que sabem jogar, né? Ali com aquela linha de passe, achando os aliados ali em campo e podendo fazer essa associação no ataque, né? Nós temos Vinícius Júnior e Rodrigo aqui na esquerda, né? Como atacante pela esquerda. E pela direita, atacante pela direita, nós temos Rafinha e Estevão. Por último, nós temos na camisa 9 Rodrigo Muniz e Pedro do Flamengo. São duas figuras pra centralizar, pra fazer parede, pra poder ajudar no jogo de transição e depois finalizar a bola no gol. Rodrigo Muniz, eu não tenho do que falar, ele é muito bom no jogo de transição e é um excelente finalizador. Ele está como titular porque, pra mim, de todos os 9 brasileiros, quem mais se aproxima da ideia de um Haaland é Rodrigo Muniz, pela força física. Ele tem uma capacidade física no duelo que é brilhante. Esse cara é um monstro fisicamente. Ele realmente é muito dominante em duelo aéreo, em duelo no chão e em ganhar do marcador. É muita força física. Dos 9 brasileiros que eu conheço, pra mim, ele é o mais forte de todos. Os outros estão um pouco abaixo ou não mantêm a velocidade, né? Que a velocidade dele é intensa. Eu já falei várias vezes, inclusive no meu Twitter, sobre isso, né? Que eu não gostava de enfrentar Rodrigo Muniz quando ele enfrenta o Chelsea, que é o time que eu torço. Eu não gostava muito, exatamente, porque era assustador, cara. Ele é muito perigoso, cara. É um jogador muito perigoso. Eu gosto muito dele, eu acho excelente jogador. Eu acho que seria muito legal ter ele aqui também, né? Um jogador que, particularmente, eu acho que combinaria muito bem com essa ideia aqui. Vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui rapidamente, cara. Como é que funcionaria esse esquema de ala? É alas e atacantes, então os dois vão ficar mais no corredor do campo. Rafinha pode pisar mais como um 10, Vini também pode pisar um pouco mais por dentro, atacar espaço e tudo mais. Rafinha quiser pisar um pouco mais no meio de campo pra fazer jogadas mais criativas, vai ter liberdade pra isso, mas seria mais uma dobradiça, né? Então os dois ficam dobrando aqui no lado do campo. Você não tem aquela coisa do lateral subir e ficar em espaço em campo, então vai ter um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. E você tem os volantes que ficam cobrindo, um com mais liberdade, o outro fica
fica cobrindo aqui os espaços em campo que é deixado. Assim você não cria buracos em campo nem nada. A gente poderia ter um Casemiro afundando, ou até mesmo o próprio Bruno Guimarães em algumas jogadas que vai precisar de leitura, e normalmente o cara vai poder, né, ter liberdade ali pra poder agressivar em campo. Com a linha subindo, a gente tem uns volantes que vão ficar um pouco mais livres pra poder subir, dar um chute de fora da área, e até em algum momento, em alguma jogada rápida com esse ataque aqui, muitas vezes é móvel, um volante sair na cara do gol. Pode ser Bruno Guimarães, pode ser Casemiro, pode ser um cruzamento que Casemiro vem, centraliza e cabeceia, que ele é muito bom de cabeça. É algo que pode acontecer, essa liberdade a mais. E a gente tem também, né, esses caras aqui pra poder passar a bola. Então, enquanto a linha for subindo, a gente pode ter aquele caso, né, dos volantes ir subindo e virando quase meio atacantes, e os zagueiros virando meio que os volantes do time lá em cima. Então o Brasil pode oprimir qualquer adversário fazendo isso aqui, cara. Não só isso, se precisar de uma execução mais defensiva e de manter o melhor posicionamento, também vai ter como. Que aí você manter os caras mais baixos, por exemplo, você tá enfrentando a França que tem um ataque muito forte, aí tu pode colocar aqui, né, esse lateral meio que dobrando um pouquinho com o zagueiro, né? Aí você põe Éder Militão e PP ali em cima de Mbappé, por exemplo. Ou ele pode liberar o lateral, né, pra ter o ataque, a dupla de ataque conversando, e fazer com que um dos volantes fique em cima de Mbappé. E aí o primeiro volante meio que a função dele muda um pouco, ele fica cobrindo um pouco ali junto com o zagueiro, o tal do Kylian Mbappé, e aí a gente põe o Bruno Guimarães aqui cobrindo também o espaço que ia ficar vazio por aqui na saída de bola e tudo mais pra poder cobrir o outro lado do campo. E aí a gente joga, né, os nossos queridos pontos um pouco mais por dentro pra poder construir um pouco mais o jogo, já que os volantes vão estar subindo tanto aqui. E aí você pode lidar com a seleção mais forte fisicamente. Tem esse molde muito legal do 3-4-3, porque a cada time você pode ir adaptando ele e fazendo com que os jogadores tenham funções diferentes, porque todos eles podem cumprir elas. Só que acho que vocês conseguiram entender a ideia desse vídeo, né, quando chegou aqui. É que os jogadores brasileiros, cara, eles provavelmente ficariam mais confortáveis jogando assim do que nas formações que a gente utiliza hoje. Não que eles sejam ruins, mas eu acho que tirar o melhor, o 100%, só vai acontecer quando a gente estiver utilizando 3-4-3, que eu acho que é totalmente possível com esse treinador. Ele tem capacidade pra poder executar isso. Eu acho que é uma formação que a gente deveria explorar mais um pouco. Mais pra frente no futuro a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ok? Pro vídeo de hoje eu acho que vai acabar por aqui. Tem muita gente que vem na minha DM perguntar sobre o 3-4-3 e seleção brasileira. Muita gente mesmo. É uma das coisas que eu mais recebi na DM. Muita gente falando, pô, não seria legal a seleção brasileira aí pro 3-4-3? Porque tem uma galera que estuda futebol e percebe, né, que tipo, pô, a gente tem um monte de lateral, ala e ponta que poderia jogar de ala ali e cumprir esse papel muito bem. Então, muita gente nota que seria o melhor jeito de utilizar. Então, vem muita gente realmente me perguntar disso. E hoje tá aqui a resposta em vídeo. Sim, cara, eu acho que seria o melhor padrão que a seleção brasileira pode utilizar. Também não estou dizendo que os padrões de hoje sejam horríveis, mas eu acho que pode ser ainda melhor, cara. Eu acho que pode subir muito mais o nível. E isso aqui talvez seja mais perto de ganhar a Copa do Mundo do que o que a gente tá fazendo hoje. É isso, rapaziada. O vídeo chegou no fim. Muito obrigado a presença de todos. Muito obrigado a você que ajudou o vídeo com like, hype, qualquer coisa. Você faz esse canal acontecer, ok? Eu quero deixar isso bem claro pra você. É isso, rapaziada. Tchau!